Dívidas rurais, plano safra, tensões no Oriente Médio, fertilizantes, soja, milho, boi gordo. Esses são os destaques dessa semana que eu quero trazer para vocês. Então, pega seu cafezinho aí, seu tererê, seu chimarrão e vamos conversar. E começando pelo ponto mais sensível dessa semana que diz respeito ao crédito rural. Uma associação levou essa semana ao STF uma discussão sobre o alongamento de dívidas rurais. E eles alegam uma omissão do Conselho Monetário Nacional e também do Banco Central. E esse problema aparece nos números, porque o agro teve um aumento de mais ou menos 9% nos pedidos de recuperação judicial só no primeiro trimestre desse ano. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Plano Safra. A CNA pediu cerca de 623 bilhões para o próximo ciclo. E esse número é bem alto e mostra a necessidade que o agro tem nesse momento. Só que o problema do crédito rural hoje não é só o volume. Existem 3 pontos que o produtor rural deve ficar bem atento. O primeiro é a taxa de juros. O segundo são as exigências dos bancos. E o terceiro é a disponibilidade desse crédito lá na ponta. Porque muitas vezes o governo anuncia o Plano Safra com valores altos, mas nem sempre o produtor tem acesso a esse crédito. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os custos. O Banco Mundial já projeta mais ou menos um aumento de 24% nos preços de custo de energia e fertilizantes. E aqui no Brasil, o diesel S10 já subiu mais de 7% só em abril. E isso não é um caso isolado aqui no Brasil. Isso está ligado diretamente às tensões no Oriente Médio, que ali no Oriente Médio concentra a produção de grande parte de petróleo e também de fertilizantes nitrogenados. E quando há uma tensão naquela região, o mercado reage a esse risco. E os fertilizantes são o ponto mais crítico dessa cadeia. E nós já temos casos de alta de mais de 63% dos preços dos fertilizantes, o que piora muito a relação de troca desse mercado. Ou seja, o produtor precisa produzir cada vez mais para comprar o mesmo insumo. E isso já vem impactando diretamente o planejamento para a próxima safra. E no mercado de soja, nós tivemos uma recuperação boa na Bolsa de Chicago. Mas isso precisa ser interpretado com cuidado, porque o preço que chega ao produtor brasileiro depende de 4 fatores. O preço na Bolsa de Chicago, a cotação do dólar, o prêmio que foi pago e também o custo dessa operação. E no mercado de milho, o clima começou a preocupar. As temperaturas mais elevadas e também a falta de chuva começaram a entrar no radar do produtor. E falando em pecuária, o cenário mostra alguns sinais típicos de transição. E segundo os analistas, isso acontece porque a produção interna continua forte e os frigoríficos estão ajustando as escalas de abate. Só que a exportação não absorve tudo que é produzido aqui no Brasil. E é isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado dos destaques dessa semana. E deixem aí o seu gostei, se eu não gostei, compartilhe esse vídeo para mais pessoas. E eu espero vocês no próximo vídeo na semana que vem, hein? Um forte abraço, desejo a todos uma semana abençoada. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.